Ruanda é um país como nenhum outro. O genocídio de 1994 afetou radicalmente sua imagem internacional e deixou uma impressão tão profunda na psique do mundo que era fácil esquecer a imensa beleza do país. Rodeado por Burundi, Uganda, Tanzânia e a República Democrática do Congo, este pequeno país sem litoral no meio da África não apenas encontrou uma nova paz, mas se tornou um modelo brilhante de sucesso para o resto do continente. Renascente e repleto de energia, Ruanda possui uma incrível paleta de paisagens em sua pequena área, com grandes vulcões, sua savana oriental e suas florestas profundas cheias de rica biodiversidade. O rio Nia-Borongo, um dos principais afluentes do Nilo, serpenteia desde sua fonte em Nyungwe até a capital do país, Kigali. Desde que foi fundada em 1907, a cidade cresceu de forma constante, sem um grande planejamento urbano, gradualmente ocupando as encostas vizinhas. A capital, a 1.400 metros acima do mar e 1 milhão de habitantes, construiu uma sólida reputação na África por seu dinamismo e limpeza. Sua estação de ônibus é um centro de atividade, com ônibus e táxis coletivos servindo todo o país. É impossível ignorar a turbulência que abalou Ruanda por vários anos. Em 1990, uma guerra civil étnica mergulhou o país no caos. Chegou ao fim em 1994, após 100 dias de um genocídio que foi terrível de todos os pontos de vista, e do qual os Tutsis étnicos seriam as principais vítimas. Hoje, uma importante tarefa de memória coletiva foi realizada, ajudando a curar as cicatrizes de uma dor que ainda é profunda. Existem memoriais por todo o país. O que está em Kigali fica exatamente no local de fossas comuns, onde 250 mil pessoas foram enterradas. Seja o Tribunal Internacional de Arusha ou os tribunais tradicionais das aldeias, todos contribuíram para a busca pela verdade, por mais dura que ela tenha sido. No Jardim Memorial, grandes painéis de mármore ainda aguardam a lista de nomes das vítimas, que ainda estão não identificadas. O país lentamente reconstruído, mostrando uma vitalidade espetacular, um dos elementos da qual é a importância da educação, como ferramenta para promover o crescimento econômico. Um legado do período colonial, onde os alemães foram substituídos pelos belgas. O francês não é mais a língua oficial de Ruanda, mesmo que o país continue a fazer parte do mundo francófono. Embora o francês ainda seja popular entre a geração mais velha, o inglês se tornou a segunda língua oficial do país, após o Kinyarwanda. O domingo é obviamente um dia sagrado neste país muito devoto, e de uma igreja próxima, os sons de um coro ensaiando entusiasticamente podem ser ouvidos, acrescentando à atmosfera de jovialidade. Cerca de 65% da população é cristã, sendo a maioria católica. Aproximadamente cerca de 65% da população é cristã, sendo a maioria católica. 25% pertence a religiões tribais católicas, e outros 25% são muçulmanos. O método de transporte favorito em Kigali é o táxi-moto. Vários milhares deles perambulam pelas ruas da cidade, ou aguardam clientes. Eles somam mais de 78 mil em todo o país, e são reconhecidos pelos uniformes coloridos de seus motoristas. É um negócio onipresente e lucrativo.
Nos domingos, o estádio da cidade recebe grandes multidões de fiéis protestantes, como os da Igreja Presbiteriana de Ruanda, cantores, grupos e dançarinos se revezam no palco. Vou falar com você em 7 minutos. O show é intercalado com sermões dirigidos a um público bem organizado. O clero tem um lugar de destaque. Todos estão bem vestidos e a congregação é bem administrada. Os domingos em Kigali também são dias de casamento. E as mulheres lotam os salões de beleza que se aninham sob as ruas estreitas. Eu não sei o que fazer. Aqui no Nigos, as extensões de cabelo são cuidadosamente colocadas e, em seguida, trançadas. Um estilo inspirado no vizinho congolês de Ruanda. A operação pode levar várias horas. As festas de casamento, invariavelmente, terminam no centro da cidade, nos jardins de Gizozi, para longas sessões de fotos. As festas de casamento invariavelmente terminam no centro da cidade, nos jardins de Gizozi, para longas sessões de fotos. Essas mulheres estão usando o penteado tradicional ruandense realçado, com uma faixa de cabelo. Fotógrafo. Essas mulheres estão usando o penteado tradicional ruandense, realçado com uma faixa de cabelo. Na estrada para o sul do país, fica claro por que Ruanda recebeu o apelido de Terra das Mil Colinas. A agricultura é responsável por empregar 90% da população. Embora o arroz não seja das principais culturas do país, ele se tornou cada vez mais importante, sobretudo nos vales baixos. O país acredita que será autossuficiente em cereais em cerca de 10 anos. Embora o arroz não seja uma das principais culturas do país, ele se tornou cada vez mais importante, especialmente nos vales baixos. O país acredita que será autossuficiente em cereais em cerca de 10 anos. Muito obrigado. Nyanza, a antiga capital do país, abriga uma reconstrução do que foi o Palácio Real. Não é fácil manter um patrimônio histórico quando os edifícios da época eram feitos de madeira e outros materiais naturais. Esta é uma réplica do recinto real construído em 1899 pelo rei Muzingo Yuhi. Isso pôs fim às tradições nômades de seus predecessores, que tinham nada menos que 50 residências em todo o reino. Atrás da cerca, esta cabana, anteriormente cuidada por uma jovem virgem, era dedicada ao leite, o alimento básico da dieta do povo. Diretamente atrás dela, esta última cabana era reservada para a cerveja. A característica mais espetacular de Nyanza são essas vacas sagradas, as Inyambu, que até hoje são criadas como tal, e ainda são muito reverenciadas.
Todas as manhãs, um dos agricultores canta uma canção em homenagem à graça e beleza de seu animal. Voltaremos já. Oi. Ei, Ió, e um casal Yandy Júnior, Bu John Timira Buroconacho. Fora. E aí? A poucos metros fica o último palácio real dos colonos belgas de 1931. Pouco resta, tudo foi saqueado durante a Guerra Civil. Você é uma pessoa muito especial e significativa para todos ao seu redor. A poucos metros de distância está o último palácio real construído por colonos belgas em 1931. Pouco resta. Tudo foi saqueado durante a Guerra Civil. A poucos quilômetros de distância está Rui, anteriormente chamada Butare. É a maior cidade do sul e a capital cultural do país, lar de várias universidades. Aqui, o conjunto Urugangazi perpetua a longa tradição da percussão ngoma. A história de Ruanda era principalmente uma tradição oral, e a canção era um dos principais métodos de comunicação, juntamente com a poesia. Nesta dança, as mulheres celebram o retorno de seus homens soldados. Nosso repertório é muito estruturado. Temos canções que, também, são danças, e algumas danças que são apenas para a música. Nosso repertório é muito estruturado. Temos canções que também são danças, e algumas danças que se ajustam à música. Bosse. Existem algumas danças exclusivas para mulheres, e outras que são reservadas para homens. E claro, temos danças onde homens e mulheres se apresentam juntos. O Umuhamurizu é uma dança de guerra que demonstra a bravura do soldado a serviço do rei e narra grandes feitos marciais. Ruanda é um pequeno país com uma área de apenas 26 mil quilômetros quadrados, menor que a Bélgica, mas abençoado com uma vasta diversidade geográfica. No sudoeste, o Parque Nacional Nyungwe é um dos poucos lugares onde a floresta primitiva sobreviveu aos estragos da exploração de madeira para fins de cozimento e aquecimento. É uma das florestas mais biodiversas da África. É lar de várias espécies de macacos, incluindo chimpanzés, difíceis de abordar, eles têm boas razões para desconfiar dos humanos, que os caçaram por muito tempo. Esta floresta é conhecida como a Floresta dos Demônios, um nome que provavelmente ajudou a proteger este habitat dos madeireiros. Os guardas do parque mantêm um olho atento nas coisas.
Hoje em dia, não é como antes, porque antes as pessoas costumavam caçá-los, às vezes para carne. Mas hoje em dia, as pessoas renovam a importância dos chimpanzés porque eles trazem dinheiro para o país para desenvolvê-lo. É por isso que existe o que chamamos de divisão de receita, onde os 5% destinados ao povo costumavam ser uma compra, e assim eles mantêm distância da floresta. Agora, os chimpanzés estão seguros, não como antes. É difícil estimar a população atual de chimpanzés em Ruanda. Eles estão principalmente concentrados ao redor de Nyungwe, e pode haver menos de 300 indivíduos. A espécie está claramente ameaçada. A população está em declínio devido à caça de carne de caça, que é mais prevalente no Congo do que em Ruanda. Filhotes de chimpanzé também são capturados para suprir o comércio de animais de estimação. A doença, a perda de seu habitat devido à exploração agrícola ou mineral, e a fragmentação de seu ambiente levaram a pequenas populações isoladas que podem não ser geneticamente viáveis a longo prazo. Menos ameaçados, os macacos lustros ou das montanhas descobriram que a beira da estrada é um bom lugar para explorar a generosidade dos transeuntes, em troca de uma banana ou duas. A julgar pelo tamanho de alguns deles, é claro que esses macacos não estão passando fome. A floresta abriga mais de 1000 espécies de plantas, flores e árvores, algumas das quais são endêmicas. Para proteger as partes mais densas da floresta enquanto as torna acessíveis, as autoridades suspenderam pontes sobre a copa. Caminhar ao longo dessas pontes é uma experiência magnífica e vertiginosa. Longe da floresta, perto das primeiras plantações de chá, estão algumas colônias de macacos colobus preto e branco. Eles também vivem em grupos. O início do dia é dedicado ao café da manhã, seguido por uma longa soneca nas árvores enquanto os jovens brincam. Seu maior predador não é o homem, mas os chimpanzés, que ocasionalmente desejam uma mudança carnívora em sua dieta vegetariana. Os calabas, na verdade, são vulneráveis. Eles não estão realmente em perigo, pois o número está aumentando. Mas são vulneráveis. Isso significa que eles não estão ameaçados de extinção como os chimpanzés ou gorilas, mas são vulneráveis. Isso quer dizer que, na verdade, não restam muitos. Abaixo da floresta, vastas plantações de chá cobrem as colinas suavemente onduladas. O chá é uma cultura relativamente recente em Ruanda, mas teve um crescimento rápido. E prevê-se que supere o café como a principal exportação do país. Quando pudermos, por favor, se possível. Essas grandes plantações produzem chá destinado ao consumo em massa. Os chás mais finos são cultivados no solo vulcânico no norte do país.
A vila montanhosa de Gisakura se debruça sobre o lago Kivu, um dos maiores da África. Tem 89 quilômetros de comprimento e 48 quilômetros de largura e constitui uma fronteira natural com a República Democrática do Congo. As margens do lago são particularmente variadas, alternando baías profundas com riachos tranquilos, onde os pescadores arrastam suas redes. Sim, de jeito nenhum. Apesar da alta altitude, cana-de-açúcar sempre floresceu em Ruanda. A turbulência nos mercados globais durante a década de 1990 fez com que a produção caísse em 50%. A cana-de-açúcar continua a ser um doce popular e está sempre disponível nas paradas de ônibus da estrada. As crianças mordiscam felizes a cana no caminho para a escola. Sabá. Sim. Então, eu estou um pouco mais feliz em mordiscar a cana a caminho da escola. Os habitantes de Nyamashite, à beira do lago, cultivam arroz e fazem comércio com o Congo. Sim. Pirogas e canoas de todos os tamanhos partem da costa de Ruanda em direção às ilhas no meio do lago, algumas das quais são habitadas. Eles então seguem para a República Democrática do Congo, cuja economia foi devastada pela instabilidade política. Perto de Kibuye, a meio caminho da jornada para o norte, as baías são mais acolhedoras e os hotéis estão começando a atrair um comércio turístico que está apenas esperando para decolar. Do outro lado da cidade, as canoas retornam após uma noite de pesca no lago. As grandes redes são lançadas e recolhidas usando enormes varas. Eles já entregaram a maior parte da sua captura a um barco que veio ao seu encontro no início desta manhã. Em seguida, retornam para casa com os peixes pequenos que irão desfrutar como isca. Que você... não? Eu não sei o que dizer. Elias Mahubazi conhece cada canto desses riachos ao redor. Obrigado. Elias Mahubazi conhece cada canto desses riachos ao redor de Kibuye. Sua canção convida os turistas a embarcarem em seu pequeno barco motor e irem explorar as maravilhas da região. Um grande número de ilhas ao longo das margens são verdadeiros refúgios de paz. Mas aqui estou eu, me transformo em uma besta. Um grande número de ilhas ao longo das margens são verdadeiros refúgios de paz. A nova ilha Amunini é apelidada de Ilha Napoleão, pois seu formato lembra o chapéu do imperador francês. É a maior dessas ilhas. No entanto, esta não é a ilha mais tranquila, pois abriga uma colônia de morcegos. Kibuye é uma pequena cidade que está crescendo rapidamente. Seus fiordes, baías e enseadas são seu ponto de venda e a principal atração turística.
Todo sábado de manhã, ocorre um mercado onde as canoas de pesca geralmente atracam. Atacadistas e outros comerciantes atravessaram o lago da República Democrática do Congo para encher os porões de suas grandes canoas. Em uma cena de incrível pandemônio, as pessoas trocam aves, gado, frutas e vegetais. As mulheres estão encarregadas do comércio de banana da terra, enquanto os homens são os mexilhões contratados. Não, espere. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Oh, meu Deus. O maior barulho vem dos porcos, já que cada comprador em potencial quer examinar a língua do animal, para verificar se não está carregando um vírus. Isso claramente não é muito popular entre os porcos. A jornada para o norte em direção a Kiseni nos leva passando pelas plantações de café nas montanhas. Em agosto, há apenas algumas bagas verdes, e as colheitas estarão em seu auge entre outubro e janeiro. Nas proximidades, uma serraria manual trabalha com a madeira de eucalipto, que foi recentemente plantada em grande escala em todo o país, para compensar o desmatamento maciço. Mesmo hoje, a vasta maioria da madeira é transformada em carvão para cozinhar e aquecer. Essas grandes tábuas que estão cortando são destinadas a serem usadas na marcenaria. A escolaridade e a educação estão na vanguarda do dinâmico desenvolvimento do país. É isso que ajudou Ruanda a se reconstruir após todas as agonias que suportou. Na hora do recreio, como em qualquer outro lugar do mundo, o futebol é o nome do jogo, usando uma bola improvisada. Dizeni é a grande cidade na extremidade norte do Lago Kivu, na fronteira com a República Democrática do Congo. Foi um dos primeiros balneários do país. A cidade está situada ao pé do vulcão Nyiragongo. No final do dia, os viajantes se encontram nas fontes termais Nyamnyumba, a 7 quilômetros do centro da cidade. Eles relaxam em pequenas piscinas naturais de água quente, às vezes fervente, que supostamente traz benefícios à saúde. Eu não sei o que fazer com você. Obrigado.
A paisagem no norte do país é dominada pelos vulcões no refúgio de suas reservas naturais. Karisimbi e Visoque são o último refúgio dos gorilas. Ao pé das montanhas estão plantações de batatas e piretro, uma planta com propriedades repelentes de mosquitos. A partir de 2.500 metros acima do nível do mar, as primeiras famílias de gorilas podem ser vistas se escondendo entre os bambus. A ideia de criar um santuário para os gorilas surgiu em 1925, vinda dos belgas, que ocupavam o país na época. Mas foi o incrível trabalho de Diane Fossey que aumentou a compreensão sobre esses grandes primatas. Sua luta contra os caçadores furtivos acabou custando-lhe a vida em 1985. Hoje, a luta contra a caça furtiva ainda é uma prioridade, mas proteger os gorilas também envolve controles muito rigorosos sobre o acesso dos visitantes ao seu ambiente de vida. Isso só pode ser acessado após uma caminhada de várias horas, em pequenos grupos, e o tempo de observação não pode exceder 1 hora. Aqui está o líder deste grupo familiar, um macho silverback. Eles podem pesar até 200 quilos e viver por 45 anos. Quando Agassiz assumiu o controle do grupo, ele tinha 14 gorilas com ele. Agora há cerca de 28, incluindo muitos jovens. Ele tem várias esposas, mas ocasionalmente essas esposas se divorciam dele e buscam sua sorte em outro lugar com outro clã. A dieta deles consiste principalmente de folhas, brotos de bambu e casca de eucalipto. Eles passam mais da metade do tempo comendo. A cadeia montanhosa Virunga é compartilhada com a República Democrática do Congo, que não implementou as mesmas medidas para proteger os gorilas. Embora a população deles esteja aumentando, a porosidade da fronteira, a corrupção e a caça furtiva são uma grande ameaça à sua sobrevivência. Na década de 1960, os gorilas viviam em uma altitude mais baixa. O desmatamento e o crescimento demográfico restringiram seu habitat natural. Agora, acredita-se que haja 800 desses grandes primatas vivendo nas montanhas Virunga. Ainda existem ameaças hoje. Não particularmente para os gorilas. Sim, de fato. Cativado. O principal problema são as armadilhas que os agricultores colocam para capturar presas pequenas, como antílopes. Eles os capturam para comida. A caça furtiva ainda é limitada. É um parágrafo que você vê. A proteção como esta requer um investimento financeiro significativo para proteger uma espécie que compartilha 97% de sua composição genética com os humanos. Nos vales ao redor de Musanze, ao pé dos vulcões, as plantações de banana se estendem até onde a vista alcança. Tanto essa fruta quanto os plátanos, que são vegetais, constituem uma parte dos alimentos básicos.
Todas as aldeias produzem cerveja artesanal de banana, que geralmente é consumida nos fins de semana ou em festivais e casamentos. Nunca é engarrafado, pois tem uma vida útil muito limitada. Não há muitos carros em Ruanda. As pessoas se deslocam principalmente a pé. Essas mulheres, a caminho de um casamento, carregam pequenas cestas trançadas conhecidas como agaseke em suas cabeças. Elas contêm presentes ou efeitos pessoais. Eu acho que você fez isso. A bicicleta é o método de transporte mais comum, incluindo para cargas maiores como esses sacos de batatas. Uma das especialidades de Muzanzi, o que você está esperando. Os táxis de bicicleta com uma tábua de madeira colocada sobre o bagageiro também são muito populares. Ele é um deus. Dois grandes lagos se enfrentam em diferentes altitudes à sombra do Monte Muhavura, o Lago Burera e o Lago Ruhondo. O Lago Burera está a 1.800 metros acima do nível do mar e possui algumas ilhas habitadas. Não há pescadores. A sobrepesca proibiu a pesca na década de 1990. No entanto, alguns ainda pescam à luz de lamparinas com redes, sob a cobertura da noite. Os pescadores da aldeia Gazori vivem em pequenas cabanas de barro. A atividade no lago é limitada, e é principalmente a geração mais jovem que passa noites inteiras em suas canoas. Eles acabaram de limpar tudo e estão se preparando para dormir. Muitas casas em Ruanda não têm água encanada e geralmente são os jovens que ficam responsáveis pela coleta de água. A água é abundante em todos os lugares, especialmente nas regiões montanhosas ao redor dos vulcões. Aqui no norte do país, uma variedade de técnicas de construção de casas é utilizada. A mais comum consiste em fazer tijolos de barro e lama vermelha, que são então secos ao sol. A palha é utilizada para fortalecer os tijolos. As paredes são então montadas. Eu pensei que isso teria As paredes são então montadas. Isso mesmo. A argamassa utilizada é feita de barro úmido. As vigas são feitas de bambu ou madeira de eucalipto, dependendo dos recursos da família.
O telhado será feito de chapa de ferro, fibra de banana ou palha. Tijolos queimados, mais duros e caros, também são utilizados. Esses enormes fornos artesanais são uma história por si mesmos. 3 enormes fornos ardem no fundo da construção. Os tijolos recém-feitos são então enviados para o topo, onde são colados à superfície quente para cozinhar por vários dias. O belo Vale Silhoa está a 1.700 metros acima do nível do mar. É aqui que um dos melhores chás do país é cultivado, a maior parte dele para exportação. Uma grande proporção da colheita da plantação Sorvate é cultivada sem pesticidas e com a ajuda de especialistas do Sri Lanka. O objetivo final é se tornar totalmente orgânica. Lá. Vamos. Nós. Obrigado. Nos últimos anos, o chá se tornou uma verdadeira bênção para a região, e a plantação atualmente emprega uma força de trabalho de 3.000 colhedores. Nós cultivamos principalmente chá verde em alta altitude, pois é de melhor qualidade do que o chá preto. Nós cultivamos principalmente chá verde em alta altitude. Ah, como é de melhor qualidade do que o chá preto. A planta de processamento foi construída como as semelhantes na Índia e no Sri Lanka, no estilo antigo, pelo americano Joe Wertheim, em 1975. Seu sucesso depende tanto de ter conseguido financiar o complexo com financiamento público internacional, quanto de produzir chás de alta qualidade. O chá verde representa 7-8% da produção, refletindo sua crescente popularidade. A Sorvate é atualmente responsável por mais de 15% do mercado ruandês. Como eu não conheço vocês, é tipo, mas vai acontecer. Então, quando você conseguiu isso? Em uma das vilas vizinhas, as mulheres da Associação Jirishema mantêm a tradição da tecelagem de cestos agazeki. Eles são vendidos com o chá da plantação para complementar a renda da família. Eles são vendidos com chá da plantação para complementar a renda da família. Rumo ao leste do país, há uma parada essencial em uma garagem de bicicletas ao ar livre. As bicicletas são severamente testadas pelas trilhas, buracos e pedras, mas aqui não só conseguem fazer milagres, como também sabem como decorá-las para tornar cada uma única. O que é isso? O que é isso? M. Americano. Eu não sei do que estou falando. Em Ntunga, o notável mercado diário está a todo vapor. Apesar das aparências, tudo está bem organizado e monitorado. Isto é izombi, uma pasta feita de folhas de mandioca, que é muito popular na culinária do dia a dia. Assim como no mercado congolês. Em Kabuye, as mulheres estão cuidando dos negócios.
Assim como no mercado congolês em Kabuya, as mulheres estão cuidando dos negócios. Enquanto bananas, sorgo, batatas doces e feijões constituem a maior parte dos recursos agrícolas do país, o solo vulcânico fértil, aliado a chuvas abundantes, permite que essas regiões diversifiquem a produção. Este é o Parque Nacional Akagera, no leste do país, perto da fronteira com a Tanzânia. Foi fundado em 1934 e, na época, era um dos melhores parques da África. Após a Guerra Civil e o genocídio, um influxo de refugiados ruandeses retornou ao país, forçando as autoridades a reduzir o parque em 50% para dar-lhes terras. Nas áreas úmidas e nas pequenas ilhas do lago Ihima, o papiro e as plantas aquáticas abrigam um ecossistema vibrante. O exemplo mais óbvio são os hipopótamos. Existem mais de 1.500 deles no parque. Eles podem pesar até 3 toneladas e podem viver por quase 30 anos. Eles se alimentam principalmente à noite, consumindo 130 quilos de grama por dia. E podem percorrer até 7 quilômetros em busca de comida. Embora possam ficar submersos por 6 minutos, eles não nadam, mas caminham ao longo do leito do rio. As pequenas ilhas e margens são locais ideais para muitas espécies de aves. Algumas estão apenas de passagem, enquanto outras nidificam aqui permanentemente. Mais de 525 espécies foram identificadas aqui, desde rapinantes até elegantes garças. No entanto, avistar os crocodilos do Nilo requer um olhar atento, seja para os pequenos filhotes nadando felizes logo abaixo da superfície, ou para os adultos que se camuflam com o ambiente, embora possam medir entre 4 e 5 metros de comprimento. O jabiru africano, uma ave de uadim de 1,5 metro de altura com um bico colorido, é difícil de não notar. Os crocodilos não demonstram interesse, pois se alimentam principalmente de peixes. Mas ao contrário das aparências, os jabirus africanos estão sempre em alerta e prontos para fugir ao primeiro sinal de perigo. O apelido pouco lisonjeiro do javali em Ruanda é Pumba, que se refere aos movimentos erráticos do animal quando está em perigo. Acima das zonas úmidas, colinas cobertas de árvores levam gradualmente à savana, onde há mais de 1.800 zebras. Em 1975, restavam apenas 300 leões aqui. Eles estão agora sendo reintroduzidos pacientemente. Nós introduzimos este triângulo.
Trouxemos 7 leões aqui da África do Sul, 5 fêmeas e 2 machos. Agora há 14 deles. 3 das fêmeas deram à luz. Eles produziram 7 filhotes. Totaliza 14 leões. Totaliza 14 linhas de... O parque não foi poupado da natureza destrutiva do homem. Na década de 1960, havia quase 90 rinocerontes aqui. Infelizmente, o último morreu em 2007. Assim como no caso dos gorilas, uma das maneiras de combater esse flagelo é trabalhar com ex-caçadores furtivos e envolvê-los em projetos que compensam a perda de renda proveniente da caça furtiva. Esta antílope água tem uma maneira incomum de afastar predadores. Quando se sente ameaçada, secreta um cheiro desagradável que torna sua carne intragável. Também é importante não subestimar a indiferença do búfalo. Eles podem ser muito imprevisíveis e não pensam 2 vezes antes de atacar os visitantes. As girafas chegaram ao parque em 1986, um presente do governo do Quênia. Originalmente havia 6 girafas Maasai. Atualmente, existem 90 cooperativas que se beneficiam diretamente do parque. A cada ano, uma porcentagem de 5% da receita total gerada pelo parque é destinada a essas cooperativas. Esse dinheiro é utilizado para apoiar as pessoas que vivem nas comunidades ao redor do parque, ajudando a melhorar suas condições de vida e promovendo o desenvolvimento sustentável na região. As cooperativas desempenham um papel crucial na economia local e essa iniciativa do parque é fundamental para garantir que os benefícios sejam compartilhados de maneira justa e equitativa entre todos os moradores das áreas vizinhas. Isso os ajuda com uma variedade de projetos, como a construção de hospitais e escolas. Envolver a população local e ajudá-la a entender a importância econômica do parque para a região tem dado frutos. O respeito pelo meio ambiente e a luta contra a caça furtiva tornaram a região altamente atraente e ajudaram a transformá-la em um destino turístico. É aqui que nossa jornada pela Terra das 1000 Colinas chega ao fim. Uma terra que merece muito mais do que a imagem sangrenta que sua história turbulenta lhe deixou. Este pequeno país, com seu tesouro de paisagens e seu povo dinâmico, é o perfeito epítome de uma África eterna e do despertar de um continente em desenvolvimento